Quero fazer um vídeo review sobre o Sansui QRX9001. É um receiver quadrifônico dos anos 70. Foi produzido mais ou menos pelo ano de 1978. Ele é um Monster receiver, né? Pelo fato dele ter 23 quilos, né? E ter uma largura de 60 centímetros. Vou falar então sobre características técnicas e sobre as funções que ele tem. Então vou começar pela parte interna dele. Vou falar sobre as placas e as características dos amplificadores. Ele tem esse transformador toroidal, é um transformador bastante potente, né? Ele consegue entregar 450 watts para o sistema de amplificadores de saída, né? Um transformador superdimensionado para o aparelho. A filtragem que está nele hoje em dia é 60.000 microfarads, mas a original dele é 40.000, tá? E esses capacitores eles servem aos 4 canais. Então a fonte ela é simples, tá? É uma fonte para todos os canais. Também falando sobre fonte, ele tem essa fonte aqui, tá? Que é a fonte da placa de efeitos, que é essas aqui. Então, essa fonte aqui gera 25 volts para essas placas de efeitos. Então, essa fonte aqui, se ela tiver com a tensão errada, ela pode danificar, né, os chips dessas placas de efeitos. Então tem que ter 25 volts saindo dessa placa aqui. A menos do que isso, as placas não funcionam direito, e a mais elas podem queimar. Os chips podem ser danificados pela tensão. Vou falar um pouco então agora das placas de drivers. Ele usa a F2624, é a mesma do Sansui 9090DB, tá? Porém esse aqui usa duas placas, enquanto o 9090DB usa uma só. Então cada placa dessas controla dois canais, né? Então a placa da esquerda aqui é a placa dianteira e a placa da direita aqui é a placa traseira. Elas são divididas ao meio, tá? Na vertical, então a esquerda dessa placa controla esses dois transistores de saída aqui, tá? Ele usa o transistor TO3 de 150 watts, se não me engano, cada um deles. Então esse canal usa 2, né? O outro canal usa 2, o outro canal 2 e o último canal aqui usa 2. Como ele é de 4 canais de 60 watts, então se a gente dividir essa potência, cada transistor desses controla 30 watts, certo? 30 watts é um regime bastante seguro para um transistor de saída. Tem casos que aparelhos controlam, por exemplo, 50 watts por transistor. É um regime já bem mais forçado, né? A gente sabe que o transistor ele suporta, por exemplo, aquilo que diz no manual, né? Por exemplo, 150 watts ele suporta a 25 graus, né? A 100 graus ele suporta muito menos. Então, por isso que tem essa margem tão grande, né? De um transistor ser especificado para 150 watts e a gente usar 30 watts só, justamente prevendo que quando ele vai estar quente ele vai suportar menos potência, tá? Não é que o amplificador vai entregar menos potência quando está quente, é isso, ele não diminui volume nem nada, né, do som, ele só queima com mais facilidade. Então a gente tem que usar o transistor numa região segura. Vou falar então aqui um pouco das proteções que ele tem. Ele tem essa placa lá embaixo, tá? Que é a placa que detecta tensão contínua nos canais. Então, toda vez que tem uma tensão contínua na saída, essa placa desarma os dois relés de saída e a gente não tem áudio, né,
equipamento, na saída nas caixas. Então é para proteger as caixas, né? Então ela evita que vá tensão contínua para a caixa acústica. Ele também tem essas proteções aqui, tá? São sensores térmicos, então quando chega em 115 graus, o aparelho desliga o relé aqui, tá? Então ele para de tocar. E aí depois quando esfria, né, ele volta a tocar. Então esses sensores aqui fazem desligar os relés de saída. Tem um para cada dissipador, tá? Também, inevitavelmente, esse aparelho tem que usar um VI limiter, tá? Porque esse transformador, como ele tem 450 watts disponíveis para os amplificadores, né? Isso é 7 vezes mais do que os transistores de saída suportam. Então, se a gente usasse, por exemplo, só um canal desse amplificador, né, a gente teria toda a potência do transformador para 2 transistores. Tá? Então, certamente eles queimariam em poucos segundos. Então, nesse caso, que o transformador é muitas vezes mais potente do que cada canal do aparelho, não tem como fugir do VI limiter, tá? Podem pensar que poderia colocar fusível, né? Porém, se fosse adotado fusível nesse aparelho, né? Um amplificador, um receiver high-end desse tipo, vindo do Japão, né? Imagina nos anos 70, com poucas assistências Sansui pelo mundo, né? Os japoneses não queriam que esse aparelho desse nenhum tipo de problema, né? Então evitaram de colocar fusíveis na saída dos amplificadores. Imaginem que aqui no Brasil, né, quando o fusível de 3 amperes ali, 4 amperes queimasse, né, o que iria ser feito? Alguém ia colocar um fusível de 10 amperes ou de 30, né? Não é de duvidar. Então foi adotado o VI limiter, tá? Ele limita a potência de cada canal em 60 watts. Ela, digamos assim, garante que a gente não vai passar de 60 watts, nem em 4 nem em 8. E se a gente fizer um curto na saída do amplificador, né, a corrente vai estar limitada e não vai queimar, né, os transistores, justamente por causa do VI limiter, né. Esse transformador gera uma tensão contínua de 45 mais 45 volts, que dá, né, 90 volts de alimentação para as placas. E se vocês fizerem as contas, tá, vão chegar à conclusão que com essa tensão a gente consegue 100 watts RMS por canal. Tá? Então, o que aconteceria? Cada transistor aqui de saída estaria controlando 50 watts, né, que fica muito fora da região segura, né, de temperatura e potência dos transistores. Então, não tinha como evitar que esse tipo de aparelho usasse o VI limiter. A fonte dele libera, digamos, mais potência do que os amplificadores podem suportar. Cada amplificador aqui suporta uma potência 7 vezes e meia menor do que a do transformador. Então, o transformador é muito violento, digamos assim. Então, não tem como fugir do VI limiter. Porém, até 60 watts, o VI limiter ele não está ativo. É como se ele não estivesse no circuito. Então, a gente tem até 60 watts a potência sem limitação, né? E ele é como se não tivesse no circuito até essa potência. O VI limiter ele depende da polarização de alguns diodos ali. Então até aquela tensão de polarização é como se o VI limiter simplesmente não existisse, tá? Não interfere no circuito. Então a gente tem 60 watts, né,
de potência pura sem nenhum tipo de distorção por causa do VI limiter. Não teria como colocar nesse amplificador uma potência de transistores na saída instalada 7 vezes maior do que já é, né? Então se adota esse tipo de limitação. Tem que ter, porque qualquer amplificador, né, driver de tensão, né, que geralmente os transistorizados são configurados como driver de tensão, qualquer amplificador que a gente faça um curto na saída, nenhum transistor suporta. Não existe um amplificador que suporte, digamos, um curto na saída, né? Então, sem proteções, né, todos os amplificadores queimariam, né? Às vezes, uma caixa acústica, um alto-falante entra em curto, né, e acabaria queimando o amplificador. Então, o VI limiter é um recurso muito, muito importante, né, que tem que ser usado. Ele tem um tuner de AM/FM. Gangues são essas lâminas aqui, ó, as mais espaçadas aqui são os gangues de FM. Então ele tem 4 gangues de FM. Para FM 4 gangues já está bastante bom. Praticamente acho que todos os nacionais só tiveram 3 gangues. Os gangues eles dão a sensibilidade da captação do FM. Tá? Então aqui na frente tem as placas de efeitos, são essas aqui. Então a gente tem a placa, duas placas aqui que geram os efeitos que o aparelho dispõe. Tá? Aqui embaixo do rádio, né, da placa de rádio, ele tem a placa do Dolby. E na verdade ele é cheio de placas, né? Então é bastante complexo. Aqui tem a placa dos controles tonais, tá? Então tem duas placas para ajuste tonal. Então agora eu vou falar um pouco das funções dele, tá? Então aqui na frente a gente tem os controles tonais, grave e agudo para os canais dianteiros, graves e agudos para os canais traseiros. Aqui ele tem essa chave de seleção de caixas acústicas e de modo, tá? A gente pode usar ele no modo 2 canais, que é aqui. Então a gente tem 2 canais de 60 watts. E a gente pode usar ele no Power vezes 2, tá? Que aí ele coloca os amplificadores em ponte. E a gente tem 120 watts de potência, tá? 2 amplificadores vão trabalhar em ponte para fazer um canal, o R, e 2 canais vão trabalhar em ponte para fazer o L. Nesse caso tem restrição, tá? Só pode ser usado caixa de 8 ohms, porque como os transistores vão trabalhar com o dobro da corrente, né? A tensão vai ser a mesma, mas os transistores vão trabalhar com o dobro da corrente, só pode se usar caixa de 8 ohms, tá? Os transistores de saída vão aquecer bastante. Não é muito recomendável, digamos, usar com uma caixa de 6 ohms ou de 4 ohms. Eu não recomendo que use de jeito nenhum 4 ohms nessa configuração aqui de Power vezes 2, tá? Então, para desfrutar dos 120 watts só com caixa de 8 ohms, tá? Aqui então a gente tem 2 canais, né? Ele vai usar só a placa da esquerda. Aqui a gente tem 4 canais. Então aí ele vai usar as duas placas, né? E depois a gente tem o sistema B. Desculpa, aqui é o sistema B, né? E aqui é o sistema A mais B. No sistema A mais B a gente só pode usar caixas de 8 ohms, tá? Ele vai colocar em paralelo as caixas. Se a gente usar menos do que isso, ele vai superaquecer, ele vai cair numa região não segura dos transistores de saída. Como a fonte desse amplificador é uma tensão bastante alta, né, em relação à potência de saída, a gente acaba, se usar menos de 4 ohms, ele vai superaquecer muito os transistores de saída. Então, o ideal mesmo é usar na posição, no caso no A, né,
não tem por que usar o sistema B, acho que ninguém teria, digamos, 8 caixas acústicas para usar 2 sistemas de quadrifônico, né? Então, digamos aqui no sistema A eu teria 4 caixas acústicas, né? 2 frontais e 2 traseiras. No B, outras 4 caixas acústicas, né? E no A mais B eu teria 8 caixas acústicas, né? De 2 e 2 em paralelo. Interessante usar aqui na posição 4 canais, né? O sistema A, o B praticamente não vai ser usado. Bom, aqui ele tem a saída de fone, né? Dianteiro e traseiro. Pode-se conectar 2 fones nele. Vai sair o equivalente às caixas dianteiras, né? Vai sair aqui, e o equivalente às caixas traseiras vai sair aqui. Ele tem aqui então alguns controles de filtro e de mute. Deixa eu colocar um som aqui. Então aqui a gente tem o mute. Aqui ele tem os filtros. Esses filtros aqui, o low, eu indico quando a gente usa toca-disco, né, que aí tem aquele ruído do motor de baixa frequência, então a gente corta aquele ruído aqui. Tem toca-discos que tem aquele ruído de 10 Hz ou 9 Hz, né, bem alto, então a gente acaba com ele com essa chave. Essa chave aqui é o filtro de alta frequência, então é interessante usar com tapes, né? Então a gente baixa aqui e acaba com aquele chiadinho contínuo que fica de fundo. Aqui ele tem um sistema de balance, tá? E seria o fader, a gente chamaria hoje. A gente consegue isolar praticamente uma caixa acústica só, né? Seria um balance e um fader. Você tem o controle de volume aqui. Aqui em cima a gente tem os VUs, tá? A gente tem o da sintonia e o do sinal, na verdade, né? Aqui. E o da sintonia aqui. Vou dar uma mexida aqui no... Eu estou usando ele na função auxiliar nesse momento, tá? Mais adiante aqui a gente tem, então, mais uns recursos. Aqui a gente tem o loudness, né? Deixa eu trocar aqui para uma música que mostre mais isso. Hoje eu acordei com sono. Aqui a gente tem a seleção de tape, então a gente tem aqui no caso para um tape de 2 canais, né? Usar o tape de 2 canais. Aqui a gente pode usar o de 4 canais. Então a gente ainda tem aqui 2 canais ou 4, tá? No tape monitor 2. Então a gente pode conectar 2 tapes de 2 canais, ou um tape de 2 canais e um tape de 4 canais. Aqui a gente tem a chave do auxiliar, tá? Eu estou usando um DAC aqui, tá? Ligado no auxiliar. Eu estou saindo com esses 4 conectores aqui, né? Como o aparelho é quadrifônico, eu estou ligando no auxiliar frontal e no auxiliar traseiro. Então aí eu tenho áudio nos 4 canais, tá? Via auxiliar aqui. Então a gente também tem agora as funções aqui de sintetização, tá? Aqui eu estou nessa função CD4 e 4 canais direto. Como eu estou lá com os cabos nas entradas auxiliares, né? As 4 entradas auxiliares, RL, eu estou usando a função, né, 4 canais direto. Vocês veem que também está escrito ali CD4, tá?
Isso aí é uma função que alguns LPs têm, que esse aparelho consegue decodificar. Então, quando eu estou usando entrada de fono, né, e o LP tiver a codificação, vai acender um LEDzinho aqui, tá, o CD4 radar, e aí essa função vai estar funcionando, no caso, o CD4 mesmo. Tá? Ele consegue decodificar LPs com um padrão CD4 de quadrifonia. As outras funções aqui são QS Synthesizer Hall, Surround, QS e SQ. Todas elas vêm dessas duas placas frontais aqui, tá? Essas placas que estão aqui na frente do aparelho. Continuando aqui nas funções, a gente tem aqui a entrada para toca-disco, o FM alto, que é o estéreo, né? E o FM mono e o AM. Então, aqui é LP, tá? Agora eu vou colocar aqui no FM, tá? E vou também demonstrar aqui a função Dolby FM, tá? Aqui o áudio vai mudar bastante. Coloquei aqui, né, Dolby. Perceberam que aqui o Dolby NR, né, é um noise redutor, é um redutor de ruídos, ele também aumenta a separação dos canais. Aqui a gente tem então os volumes para sistema de gravação com tape, né? A gente pode ajustar o volume de saída, né, e de gravação, tá? Por esses controles aqui. Aí a gente acaba monitorando isso aqui no VU do próprio tape. Com essa função aqui do Dolby, a gente tem outras funções aqui, que é, por exemplo, um tom de calibração. Eu vou ligar ele aqui. Ó. Então, quando eu coloco aqui no REC e aperto aqui, ó, eu tenho um tom de calibração para a gente verificar aqui os VUs, ó. Eles têm que estar marcando ali no meio para indicar que estão calibrados, tá? Eu vou desligar aqui o tom. Viva a experiência de passear na Maria Fumaça e no Parque Cultural Epopeia Italiana. Com promoção Eu Sou Daqui, para moradores da... Então, tem essa função para calibração. A gente pode usar essa outra função aqui, né, que é pelo mesmo botão, só que aí na posição do BFM, a gente mede aqui, né, nos VUs dianteiros, a gente verifica o nível de sinal, tá? Nesse momento que eu apertei esse botão aqui, os VUs aqui passam a mostrar não a potência de saída, mas o nível de sinal do Dolby FM. Então é um indicativo da calibração do aparelho. Eu vou desligar o botão aqui, ó. Ó, desliguei, agora ele volta a mostrar a potência de saída, tá? E quando eu aperto aqui, ele mostra a função de calibração. Então a gente tem aqui também a entrada de microfone, tá? Então a gente tem o microfone que ele vai funcionar nos canais traseiros e dianteiros. A gente pode balancear aqui, ó, tá? Nesse knob de trás. Aqui a gente tem o volume do microfone e ele mixa o áudio do microfone com todas as entradas, digamos assim. Também tem essa função aqui, tá, do FM Muting. Liga o FM Mute, né? E ele muta o FM quando ele não está sintonizado. Se eu desligar aqui, ele vai chiar. Ele tem esse ponteiro do dial, que ele faz esse movimento, ó,
de onda, bem interessante.